Olá, eu sou Esther Sartori, psicanalista, e esse é o podcast Preocupações de Mãe. E hoje o nosso tema é muito bacana, sobre uma palavra que é, olha, cheia de conflitos dentro de uma casa. É uma palavrinha que às vezes a gente fica na dúvida se deve ou não dizer. Claro, é o não. E para falar sobre esse tema, eu trouxe uma pessoa muito legal. Mas antes de começar, vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Esse tema é demais e eu sei que há uma grande dificuldade em estabelecer os limites de dizer não. Vamos ver como isso acontece? Para falar sobre esse tema, eu convidei a Karina Dreich. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o que é a representação desse não? Vem ouvir esse podcast, ele é muito bacana. Karina, seja muito bem-vinda. Vai ser ótimo poder falar sobre esse tema. Mas antes da gente começar, Karina, conta pra gente. Fala um pouquinho de você e por que desse tema ser hoje tão importante. Você me trouxe uma experiência bem bacana. Antes da gente começar, a Karina me trouxe uma experiência bem bacana que ela está vivendo. E a gente precisa aprender a falar não, não só para os outros, mas para a gente também, não é mesmo? Isso. Bem-vinda, Karina. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o seu convite. Foi difícil, não, Foi gente? difícil a gente conseguir a data, né? Mas que bom que deu certo. Ótimo. Bom, hoje eu atuo, né, como psicanalista clínica, psicopedagoga e terapeuta familiar. E não tem como fugir dessas técnicas e habilidades de dizer o não. E o quanto que o não reflete nas nossas decisões e nas nossas relações. Porque é muito cultural, né, essa questão do não. Mas aproveitando que quando nós nos encontramos ali, eu falei para você, parece que foi assim, ó, combinado que essa semana eu precisei aprender a dizer o não. Mas foi um não que me libertou por um grande sim, né? E algumas pessoas me conhecem, sabe que eu tenho um enteado de 15 anos. E ele, obviamente, dentro do processo do desenvolvimento dele, da adolescência, ele começou a passar por um processo já de conflitos, né? Talvez ele já tenha passado antes e não tenha sido percebido, né? Mas agora foi muito percebido. E eu precisei dizer não um pouquinho para a questão da minha rotina. Eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar, amo estudar. E eu me via saindo muito cedo da manhã para o trabalho, que é um local que eu amo ficar, no meu consultório. E depois saía de lá muito feliz para a faculdade, para uma outra formação. Né? Porque a gente está sempre, nós estamos comentando, né? O quanto que a gente gosta de estudar, o quanto que a gente gosta, né, desse conhecimento. E aí, num dia, determinado dia dessa semana, eu percebi que o meu enteado não estava bem. E aquilo ali foi, né, doeu na minha alma. E eu pensei, onde eu estou nesse momento? Fui para a faculdade, olhei para o nome da faculdade, cheguei lá e percebi que eu precisava dizer não. Mas é um não que talvez não seja eterno. Claro. Pode ser que seja uma pausa, né? E eu olhei e falei, eu vou dizer não para você agora. Não sei o futuro. O futuro a Deus pertence. Mas eu vou dizer um grande sim para mim, primeiramente para mim, porque a gente precisa olhar para a gente, que a partir do momento que a gente está bem, a gente fica bem para o outro também, né? E falei um grande sim para minha família também. E você ensinou, inclusive, seu enteado, né? Exatamente. Que a gente... Cheguei em casa, olhei para ele, conversei. Inclusive, por uma situação que ele estava vivenciando, eu acho que isso foi um grande aprendizado para ele. Porque a gente precisa entender até onde a gente pode se manter num local, até onde é saudável para a gente. Então, talvez sim, a gente vai ter que dizer um não. Só que é um não com consciência. Exato. Que é o difícil para a gente hoje. Muitas vezes, nessa dinâmica que a gente tem, culturalmente falando, dentro das nossas relações, alguém pergunta para a gente, olha, tem como você fazer isso? Você pode atender essa minha necessidade? O
que a gente quer? A gente quer agradar. Então, a gente diz sim para a pessoa e não para nós. Você sabe, Karina, que isso é uma coisa que eu aprendi muito. Falei isso para você, inclusive. Hoje as pessoas perguntam para mim, mas Esté, você não trabalha de tantas às tantas horas? Não. Não, porque nesse período eu quero cuidar um pouco de mim. Eu quero ler, eu quero poder fazer coisas que eu gosto. Sim. Então, outro dia eu fui fazer claro, a minha idade já está pedindo para operar catarata, né? E eu tenho que fazer todos os exames da catarata e tudo mais. E eu desmarquei mesmo as consultas. Falei, gente, eu preciso desmarcar porque eu tenho que fazer os exames. Nossa, Esther, mas será que não dava... Ó, em outra época, eu desmarcaria os exames para poder atender. Hoje, eu sinto muito, gente, mas eu disse não. Sem dor, viu? Porque... Sem dor. E assim, quando nós temos a dificuldade de dizer o não, o que está por trás dessa dificuldade de dizer o não? Exato. Muitas vezes é porque a gente está com dificuldade de receber não também. Exato. Né? Porque não é fácil a gente ouvir os nãos. Opa. E como eu falei, culturalmente falando, principalmente, eu não tenho uma estatística, obviamente, para falar aqui, mas o brasileiro... ele tem muito esse problema com o não. Se você for em algum país da Europa, principalmente na Alemanha, você vai marcar um horário com eles lá, vamos imaginar, vou na sua casa. Vai vir um horário para você chegar e para você ir embora. Exato. Né? Não tem inimigos do fim. Não, aqui nós temos vários inimigos do fim. Exatamente. Não é? Não, e é culturalmente. Mas sabe o que é interessante, Karina? Você está falando isso e eu fico bem... Assim, quando a criança é pequena, o não faz parte da rotina. Sim. Gente, a criança está querendo experimentar o mundo, buscando seus primeiros processos de autonomia e os pais estão sempre ali. Isso não, a mão aqui não, ali não. Não, o não, tanto que a criança pequena, a primeira coisa que ela aprende é o dedinho. Não. E ela nem sabe o porquê. O porquê, mas o não está ali envolvido. Sim. E essa possibilidade de reconhecer-se no mundo, de tocar, cheirar, pegar, isso acaba sendo, a gente não, mas né? Hoje não mais, porque quando fui mãe também eu já estive nesse lugar, não vou negar. Mas quando a criança cresce, à medida que ela vai crescendo, os pais passam a ter mais dificuldade para falar esse não. E aí a gente já traz para um outro caminho. Sim. Esse não, ele não está carregado só do desejo da negação, mas ele está carregado do medo da perda do amor. Exatamente. Ele está carregado pela culpa. Ele tem ali uma quantidade absurda de situações que fazem com que o não venha fazer, não é, uma sombra. Mas, gente, não e sim têm o mesmo poder, né? Exatamente. É interessante pensar. O não e o sim... o sim pode ser usado, inclusive, para uma negação. Sim, você poderia ir. Mas, neste momento, acho que não vai dar certo você ir. Porque momento X, Y, Z, não importa. Mas o sim tem o mesmo poder que o não, né? Exatamente. O sim também é uma permissão ou uma negação? Dependendo da forma que for. E lembrando que, às vezes, o não que você dá... Dependendo como for a tua expressão corporal, que é a sua linguagem não verbal, a criança ela não vai compreender o não. Você pode... Não, né? Não, né? Claro que não, mas você vai fazer... Não, né? Claro que não. Afirmando. Sim. Eu vim de uma carreira anterior a essa que eu estou hoje, que era da aviação. E nós, em procedimentos de emergência, nós não poderíamos usar o não. Porque se eu falar assim, ó, não abra a saída de emergência agora, não faça isso. A pessoa ela só entende o faça isso. Exato. Então, nós tínhamos vozes de comando assertivas de uma forma no afirmativo. Um exemplo, abra essa janela. Ou venha para cá, ou seja, eu não quero que ele vá para lá, então ele tem que vir para cá. Exatamente. Eu tenho que direcionar. E a criança, trazendo isso para o processo de desenvolvimento da criança, a criança ela precisa de pais seguros com a decisão deles, porque se os pais estão seguros, a forma que eles vão expressar de comunicação não verbal, e eles mostrando exatamente o que eles querem, essa criança ela vai sentir. Eu brinco que... eu me incluo nessa, tá? Porque eu não sou mãe, mas eu sou uma madrasta.
quantas vezes a forma que a gente falou, não estávamos desenvolvendo aí pequenos esquizofrênicos. Exatamente. Porque todos nós temos um pouquinho, né? Vamos dizer. Ai, nós temos. Tá porque tudo a gente aqui. fala uma coisa, de repente a gente está fazendo aquilo que a gente falou que não é para fazer, nós estamos fazendo, né? Então A famosa frase, né? Faça o que eu falo, mas não o que eu faço, né? Então a criança ela fica confusa. E aí o que nós estamos falando, né? Dessa questão dos pais, de dizer o sim, dizer o não, e o que está por trás disso? O Jung falava, né, da questão de luz e sombra. Então, a luz é o que eu vejo, é o que está mais consciente para a gente, o que é aceito. Agora, a sombra é o que está lá reprimido, recalcado, as nossas dores, os nossos traumas estão lá, essa é a nossa sombra. Se a gente não aprende a lidar com essa sombra do que fez sentido para mim, no meu processo do desenvolvimento, porque o que eu acreditei na minha infância, o que fez sentido, não necessariamente foi o que aconteceu, mas o que eu introjetei daquilo, pode se tornar uma grande sombra. E aí, na hora que eu estou lá no meu desenvolvimento de pai e mãe, na minha interação com o filho, eu uso um termo, né, de anjo e demo. Anjo, eu digo sim para querer agradar o outro e não para mim, né? Só que eu queria, na verdade, dizer não. Mas eu digo sim porque, no fundo, é um lado extremamente egocêntrico, é um lado sombra meu, que eu tô querendo agradar o outro para o outro não me dar trabalho. Exatamente. Então, o meu filho tá me incomodando, eu vou dar um tablet. Meu filho está incomodando, quer saber, deixa eu tirar ele do castigo, porque tá pior assim. Tá pior. Eu não estou dando conta Exatamente. de segurar essa situação. Então, o que acontece? Eu vou fazer isso, eu vou entrar nesse movimento de dizer sim para ele, depois eu vejo a consequência disso, que não foi legal, e depois isso me gera uma culpa. E culpa adoece. Opa! Eu falo culpa, todos nós temos aí células cancerígenas, ou seja, começa a acumular culpa para você ver. Não, a se culpa não é vai, terrível, né? Então, quando a gente faz isso, vai gerar muita da frustração, de culpa. Agora vamos para um lado mais, o demo que eu falo, que é onde sai o nosso lado agressivo. Porque o anjo, eu sou a boazinha, quero agradar para ser agradada. E aí, se eu não sou agradada, se o meu filho, mesmo assim, ele não ficou legal ali comigo, se ele não ficou mais calmo, eu vou começar a atacar ele. Eu vou ficar mais frustrada e vou atacar. Então, eu vou oscilando, né? E essa questão desse demo, desse lado mais agressivo que eu estou sendo com ele, aí eu vou lá, bato, agrido, verbalmente, fisicamente, faço sequestro emocional com a criança. Se você não fizer isso, você não vai ter aquilo. Exato. Aí a criança vai ficando mais confusa. Depois disso, novamente, a culpa. Isso só vai nos adoecendo. E esses comportamentos, eles são comportamentos que nós, dentro do nosso processo de desenvolvimento infantil, a gente precisou se moldar para sobreviver no ambiente que nós estávamos. Citar um exemplo pessoal, né, que eu até falo, onde eu me formei na minha pós-graduação em terapia familiar, ela falou, o melhor terapeuta é aquele que já vivenciou, ele sabe do que está falando. Obviamente a gente busca o conhecimento técnico, mas quando a gente sentiu na pele, a gente... sem dúvida. Né? Eu fui uma criança que eu vivi num ambiente que tinha muito amor, né, mas... Entre outras questões que tinham nesse ambiente, tinha muita agressão, eu passei por abuso físico, abuso psicológico e abuso sexual. Então, todos os tipos de trauma, como nós estamos falando, sim, questões de automutilação. Então, assim, eu passei por muito desse processo. E como que eu sobrevivia naquele ambiente? Eu me fechava, tanto que falavam que eu não falava. Até brinco, hoje você fala até demais, né, Karina? Mas eu era uma criança que eu me fechava, eu ficava quietinha porque eu tinha medo que se eu fosse reagir, eu pudesse perder minha vida. Exato. E eu fui crescendo dentro do meu desenvolvimento profissional, numa empresa que eu trabalhava, eu me posicionava como vítima.
Sem dúvida. Eu me É coloquei... automaticamente. É uma defesa. A vitimização é uma forma de defesa. Defesa. Mesmo. Eu sou assim porque eu não expresso o porquê, mas eu dentro de mim sei. Exatamente. Agora vamos levar isso para dentro de casa. A mãe olha para o filho que consegue fazer algo, ele consegue bater de frente com você, só que você não podia. Então, isso vai gerando os gatilhos. Vamos colocar aqui um termo, né, que a gente utiliza, que a gente utilizou, né, a gente trouxe de uma forma mais simples de explicação, mas os filhos nos geram gatilhos e desses gatilhos a gente traz a nossa sombra que vai refletir. Exatamente. Por isso que quando eu decidi trabalhar com as crianças, porque hoje o meu foco é na infância e famílias, né, é trabalhar com as famílias. A criança ela vai ser atendida e vai ser muito bem atendida com muito amor. Mas eu preciso receber essa família também, Exatamente. porque eles precisam de ajuda, né? Então, é esse processo num geral. Eu falo que os filhos são as maiores bênçãos da nossa vida, porque eles mostram as sombras que nós precisamos enxergar para o nosso processo de cura. Então, se dentro desse processo do desenvolvimento do seu filho está te gerando dor, olha para você. Essa é a primeira e eu falo, eu tive uma gestação, né? Então eu tenho uma estrelinha, né? Mas que eu não a gestação não seguiu, né? Eu tive um aborto, mas eu tenho um enteado. E ele mesmo não sendo meu filho, do meu ventre, só do meu coração, ele me ensina todos os dias, inclusive, a olhar para mim, para minha família e viver. Sentir o cheiro da natureza, ele fez. Mais uma vez, ele me permitiu viver. Então, quando a gente passa a olhar para isso, a gente está olhando para a gente. Sem dúvida. E eu vejo isso muito no campo dos traumas, Sim. né? Que é a linha que eu mais trabalho. E a gente percebe o quanto essa infância, Sim. se não cuidada pela família, ela de fato não tira a gente do movimento da vitimização, Exatamente. Não tira a gente do movimento da incapacidade, da necessidade de construir máscaras sociais constantes, não é, para essa adaptação. E a gente vê isso em vários setores, né? São vários os olhares que nos mostram o quanto olhar para você pela lente do filho, né, ou da filha, é um momento rico, mas de muita coragem. Você tem que ter coragem para dizer não. Você tem que ter E isso eu aprendi com o meu marido. Ele falou assim para mim, logo que o meu enteado, né, veio na minha vida. Eu dizia sim para tudo pro meu enteado. Porque eu queria ser a boa, eu queria agradar, o melhor. E ele um dia olhou para mim e falou assim, por que você disse sim? Eu falei, porque eu não queria, né, deixar ele chateado, porque, poxa, ele é uma criança. Ele, dizer amor, dizer não, é um ato de amor. É ato de amor. E eu já trabalhava com isso, eu já estudava sobre isso. Então, por mais conhecimento que a gente tem, ainda é difícil de dizer o não. Porque também, Karine, o envolvimento emocional Sim, é outro. É outro. Uma coisa é olhar para a família do outro, entender a criança do outro. Uma coisa é isso. E isso é um julgamento grande. Eu tive trigêmeos, né? E o tempo todo era assim, nossa, mas você não sabe que não pode fazer isso? Sei. Mas sabe o que eu sou hoje? A mãe. A mãe. Sabe que isso é muito importante. Porque também me permitir ser mãe com todos os meus erros, porque, gente, trauma todos nós teremos. Eu sinto muito dizer. Vamos ter sempre. Vamos ter sempre. E eu não vou ser diferente, porque a minha formação. Eu posso tentar ter o maior bom senso do mundo, mas a gente sabe que é difícil. É muito Quando difícil. alguém pega e fala assim, olha, você tem que aprender a ouvir seu filho, você não pode, deixe ele falar, depois você vai questionar, deixa não sei o quê. Eu falava assim, no calor da emoção, o que é o nosso brota, instinto primitivo. É o instinto primitivo, é a mãe que surge, não é? Então, a ideia da boa mãe, da mãe perfeita, 1000%,
não existe mãe Não perfeita. existe. Acabou. Toda perfeição gera o quê? Frustração. Isso Se você existe na quiser rede ser... social. Ah, a Na rede social você é vai ver um lindo. monte de mãe perfeita aí. Exato. Então tá tudo certo, né? Então, esse é o grande caminho. Mas, e exatamente por isso que a gente traz esse conteúdo, não é? A culpa é uma coisa que aparece muito, mas que tal a gente transformar essa culpa em responsabilidade? Sim. Não em culpabilizar a situação, mas eu me tornar responsável para que aquilo seja repensado e eu possa pensar no como não fazer da mesma forma. Sim. Porque a repetição também é uma forma, né, da gente querer o tempo todo mudar uma história final. Sim. Então, vamos pensar no como não me responsabilizar para não cometer a mesma atitude, o mesmo, para que eu não me sinta culpada. Eu acho que esse é o melhor caminho. Sim. Quando você se responsabiliza, não se culpa. Isso é muito importante, até porque, Karina, que era uma outra pergunta que eu queria trazer aqui para a gente conversar, pai e mãe, com essa vontade de ser perfeito, né? Sim. Temos as vontades ali acumuladas de sermos perfeitos para os filhos e tudo mais. Isso dificulta muito dizer o não, né? Sim. Dificulta muito. E aí, quanto mais eu me nego a trazer esse não, mais eu deixo de fazer com que essa criança cresça como um adulto saudável. Sim. Porque ele precisa desses limites. O não é fundamental para o limite, né? Sim. E são os acordos que precisam ser muito bem definidos entre os pais. E lembrando que o filho, ele é feito de pai e mãe. 50-50. Exatamente. Então, o pai teve uma dor, o pai já teve uma vivência, o pai teve uma experiência de vida, a mãe também. Então, se esse pai, ele cresceu, que ele não recebia um amor, ele não recebia um abraço, ele não recebia um eu te amo, e não significa que isso foi, vamos dizer assim, errado pelos pais. Significa que os pais sabiam dar, era daquela forma. É o recurso que O tinham. amor que esses pais tiveram talvez foi através do trabalho, né, através de outros cuidados. O amor é amor, independente da forma, né? Mas, então, assim, se a mãe ela não compreende esse processo do pai e vice-versa, eles vão ter conflitos no desenvolvimento dos filhos. Exatamente. Então, quando um falar assim, ó, não, você não pode comer doce, e o outro, é um doce, a criança, ela vai ficar confusa. Tá, eu posso ou não posso? Se não tem algo bem definido em questão do brincar, das normas dentro de casa, até, eu tomei o meu cafezinho da manhã. A mãe tem um objetivo de tomar o café da manhã, todo mundo tira a louça da mesa, coloca na pia. Aí o pai não tem esse hábito, porque na casa dele não teve isso. A mãe pega, chama a atenção do filho, o pai vai dizer, nossa, ele é só uma criança, ele não precisa fazer isso. Então, essa abordagem que não necessariamente a palavra não está saindo, mas dentro do processo ali de fala, a criança ela fica, isso é um não ou é um sim? Eu tenho que colocar ou eu não tenho que colocar? Olha a insegurança como surge, né? Então, isso é certo ou isso é errado? E aí, às vezes, acontece ou da mãe ou do pai de tirar a palavra do outro, inferioriza. Então, já vai mexendo na vida, primeiro, individual, casal e como pais. Exatamente. Então, isso já gera uma grande confusão. Aí, essa criança, vamos imaginar, ela vai para o ambiente escolar. E no ambiente escolar tem outra regra, que às vezes é bem diferente de casa. Onde que a criança vai apresentar maiores problemas? É na escola. A escola que é outra o autoridade. espelho, exato. Né? Então, em casa tem a autoridade que são os pais, que está confusa, e eu vou para a escola e tem uma outra autoridade. Eu estou confusa aqui. Será que eu vou saber lidar com essa outra autoridade? Por isso que existem os choques. Por isso que tem que ter a comunicação entre pais, escola, terapeutas, para que tudo fique bem alinhado. E você sabe que esse trabalho multidisciplinar, para mim, é o mais importante mesmo. Sim, a escola vai ser o reflexo. Não vai ter jeito. Sim. Mesmo porque, e isso é uma coisa muito...
o que é reticente para o adulto não é reticente para a criança. Sim. Então, são reticências diferentes. Se eu não estabeleço quais são os limites, até onde podemos, mas olha, como é que eu... É diferente você ser autoritário de você ter a autoridade. Então, são coisas diferentes. Quando você tem a autoridade, você, ao estabelecer limites, o jogo está dado. Como dizia minha avó, né? O que está combinado não é caro. Exatamente. Não é? Então, é um negócio que a gente tem que ter muito claro. O limite tem que estar presente. Sim. Esse limite, ele surge como? Com o grito, com a briga? Não, não é dessa forma. É o combinado. Até onde podemos chegar. E a gente vê isso muito hoje no bullying. Não é? Sim. Porque se eu tenho um discurso dentro da minha casa que é ilimitado, eu posso falar o que eu quiser, de quem eu quero, da forma que eu quero, seja para falar sobre sexualidade, seja para falar sobre racismo, e isso é permitido no campo, né, do pejorativo, é óbvio, essa criança vai crescer nesse caminho. Por isso eu me preocupo muito com a forma como esse limite é trazido, né? Quais são as falas dentro de casa que são levadas para a escola. Sim. Porque há uma falta de limite no que é permitido. Sim. Eu posso falar de todo mundo? Eu posso falar o que eu quero para todo mundo? Sem pensar na consequência disso? Sim. Então, eu tenho visto isso com muita clareza. Então, o filho não pode virar essa bola da partida, né? Sim. Eu digo sim, a mãe diz não, e aí? É o que você estava falando. Porque, desse olha, contrato. Karina, uma coisa que eu vejo, já é difícil para as mães, e isso é uma coisa muito clara, trabalhar esses conceitos com o filho. Além de tudo, ainda você tem que trabalhar esses conceitos com o pai, também é cansativo. Sim. Gente, também é desgastante. Sim. Então, quais serão as regras? Como eu trabalho com os 1000 primeiros dias do bebê, quando chega alguém no consultório para a gente conversar, eu já peço, né, vamos entender como é que vocês vão estabelecer as regras dentro da casa de vocês? Porque não é só ter a criança. Quem, o quê, quem, quando, quem, como. Como é que façam, antes de tudo, uma conversa bem sincera e honesta sobre como cada um pensa a educação e a criação. Exatamente. Para que quando essa criança nasça, isso não venha a ser esse conflito. Sim. Venha a ser o quê? Bom, estabelecemos a forma como precisamos, pensamos em cuidar dessa criança. Sim, e é o que a gente estava falando aqui sobre esses contratos. Eu chamo, às vezes, de momentos que a família entra numa fase de incompetência. Então, eles eram muito bons como casal, e aí agora eles são pais. E aí existe uma mudança. Se eles não tiverem um bom contrato, uma regra bem definida, isso vai gerar um impacto. Tanto que existe uma estatística que eu não vou saber dizer agora, mas que nos primeiros 2 anos de vida acontecem muitas separações. Porque ali começam a vir os fantasminhas individuais de cada um, né? Seja como filho ou como casal, porque aí começa a lembrar, começa a trazer a relação dos pais. Enfim, consciente ou inconscientemente, né? Isso vem. Então, precisa estar bem definido, porque na fase da incompetência, o casal está passando pela primeira vez por aquilo. Karina, mas eu tenho 3, 4 filhos. Cada nascimento é uma nova fase. Imagina. Uma mudança de emprego, uma mudança na rotina. Tudo isso precisa ser definido. Existem famílias aqui em Indaiatuba que têm rede de apoio. Outras famílias não têm. Não tem. Então, uma outra questão que é uma preocupação de mãe, inclusive, como que eu vou fazer com esse meu filho? Porque o pai tem uma visão, a mãe tem outra, e aí também gera conflitos, porque o pai quer trabalhar, mas a mãe também quer. Que hoje os dois estão desbravando, né? E agora, quem vai ceder um pouquinho? Como que vai ser esse não que eu estou dando para o meu marido de retornar ao trabalho, está sendo um não consciente? Ou eu estou fazendo para evitar briga? Ou até para atender a necessidade dessa criança só, né? Sim. Porque, ou social, né? Ou social. Você sabe que eu vi um Trello, eu sempre falo desse Trello porque eu amo esse Trello, amo. Esse Trello, ele fala exatamente sobre isso. As mães
que querem voltar para o mercado de trabalho, mas escutam assim, mas ele é tão pequenininho. Tão pequenininho. Ai, mas como é que você vai fazer? Você sabe, você não está dando conta nem aqui com ele. Como é que você vai dar conta trabalhando e com ele? Então, já vai havendo esse desmerecimento, né? Tirando a mulher desse lugar, que ela tem que se distanciar, e essa é a função do pai, é também ajudar nessa separação, mãe e filho, tem que ter um intermediário ali, né? O nome do pai tem que estar muito presente, isso é uma função importante. E essa mãe, como é que ela faz para voltar para o mercado de trabalho se ela não tem ninguém que diga assim, ó, vai que tá ótimo, você vai dar conta. Bom, saímos de casa, conseguimos, vamos para o mercado de trabalho. Voltamos para a empresa, voltamos para onde trabalhávamos, não importa. Chega lá, tem recurso para ela ficar ali? Tem espaço para amamentação? As pessoas estão olhando para ela como uma mulher do trabalho ou como uma mãe que está cheia de leite para amamentar? Então, veja como o mundo ele vai preparando essa mulher para o doméstico nesse momento. Sim. E aí, ela diz o seguinte, quando ela olha para o filho pergunta assim, mas você vai trabalhar e me deixar aqui sozinho? Ah, acabou. Na cabeça dela, a criança está dizendo assim, o que existe de mais importante, legal na sua vida do que eu? O trabalho, né? Então, muitas mães deixam, né, de investirem na vida, de estudarem, de trabalharem, porque a criança acaba ocupando um espaço da totalidade. E se a gente não tem esse apoio, fica difícil voltar, né, para o mercado de trabalho. Eu vivi isso muito, mas vivi muito. Né? Era muito difícil, um monte de criança. Enfim, para eu voltar, Karina, foi uma luta. Mas havia uma outra vontade, que era de seguir a minha vida, né? E hoje, e você olha ainda que foram 3, né? Uma das crianças faleceu, então eu fiquei com o casal. Mas hoje o que eu vejo, né, que é interessante, muitas dessas mulheres que não conseguiram voltar para o mercado de trabalho, porque não tiveram essa oportunidade, elas montaram os seus próprios negócios. Exatamente. Por quê? Porque estava ali, estava latente, né? Esse desejo, essa vontade. De servir, né? A vida. De servir a si. Né? De poder cuidar de si. Sim. Poder olhar para você mesma e se sentir não só a mãe. Não que ser só mãe seja pouco, é muito, muito, muito. Mas a completude vem de você conseguir garantir que o seu desejo venha também em primeiro plano. Sim. Né? Então eu vejo isso muito claro, o quanto é importante a gente poder olhar para todas essas questões e falar assim, viu, mas eu sou também a mulher, eu sou também a esposa, eu digo a mulher polvo, né? Eu tenho todas essas habilidades, eu posso exercê-las. E se a gente for trazer uma questão... É dizer um sim, né? Sim. É dizer um sim para si. É o não que diz sim para nós. Exatamente. Né? Isso ensina, isso mostra para a criança o quanto o mundo não é feito só para ela. Isso ajuda essa criança a se autorregular dentro de todas as questões. Isso traz segurança, sim. Né? Sim, porque é uma conversa que você tem com a criança, de mostrar o quanto que é importante o trabalho, o quanto que ele também é importante. É uma conversa dentro do, obviamente, de cada idade, né? Mas mostrar o quanto que ele é feliz no trabalho. Porque não adianta você falar para o filho que você está indo trabalhar porque você gosta. O gostar, tá bom, ele gosta de comer um morango e ele devora o morango. Então, por quê? Ele precisa ver, ele precisa sentir que a mãe está feliz com isso. Ele precisa perceber que a mãe está voltando do trabalho bem. Porque, às vezes, o comportamento da criança, quando ela chega em casa, ela vê, meu filho está sofrendo porque eu não estou em casa. Não. Ele usa isso, viu, gente? Só para te avisar. Ele vai usar isso em outros momentos. Ele vai... e um dos momentos que ele vai fazer assim, mãe, você não está feliz. Então... Mãe, procura algo que te faça feliz. E a gente tem uma questão de apego. Como eu falei, eu fiquei 21 anos dentro da aviação. Foi difícil sair. Eu estava apegada.
E não era mais, não fazia mais parte do meu propósito de vida. E quando o meu enteado veio, porque nós temos a guarda dele, né? Quando ele veio, muita coisa mudou. E era um novo contrato. E o meu marido deixou muito claro, olha, não tome decisões pensando nele. Porque ele tinha receio disso ser um peso para mim. E eu coloquei para ele, falei assim, não, o meu propósito já foi, o meu ciclo finalizou. Só que foi difícil. E com essa dificuldade de dizer um não, eu tive crises de ansiedade, eu tive crises de pânico. Então eu falo, o meu enteado me salvou. Porque hoje eu sigo um outro propósito. E, inclusive, ajudo muitas mães, né, muitas famílias nesses processos. E o não, ele te liberta. Sem dúvida. E você liberta o outro. Porque se eu não tivesse dito o não para a empresa na qual eu estava, eu não teria libertado ela também. Porque abre uma oportunidade para uma outra pessoa entrar. Sem dúvida. Com uma outra energia, né? Um outro olhar. Exatamente. Quando eu dou um não para o meu filho, eu também liberto ele para que ele aprenda. Quando eu dou um não para um familiar, que já aconteceu, inclusive, isso comigo e com muitos pacientes, quando você casa e tem os seus filhos, muda a dinâmica, muda a parte financeira. E antes o que você conseguia fazer, hoje você tem uma outra prioridade. E quando acontece isso, você precisa olhar e falar assim, ó, não aqui, para eu libertar essa pessoa a se desenvolver, porque eu dando recurso, eu dando dinheiro, eu dando falas, eu dando os meus conselhos, eu fazendo por ele. Eu fazendo, e eu tinha esse movimento. De fazer por, né? Eu era o sim eterno para todos, até para as minhas dores. Eu tive um casamento anterior, que aí onde entra na minha questão de minha história da infância, que tinha abusos e mentiras, que aí eu passei a entender que aquilo era normal. Exato. Então eu tinha que aceitar. Normalmente há essa repetição. Exatamente. Né? Aí quando a gente se dá conta, a gente tem essa mudança de chave, e a mulher é muito assim, quando a mulher ela toma uma decisão... Eu acho maravilhoso. É assim, ó, papum. Acabou. Já era, não tem como. Não tem ela como toma a decisão, ela vai, né? Então, nessas questões que a gente... é o meu caso, né, desse casamento anterior. Eu disse não para aquela relação, disse sim para mim, me libertei, entrei num novo relacionamento, vivo uma história... E eu libertei ele para ele seguir a vida dele e formar uma família. Exatamente. Inclusive, graças a Deus, tem uma família muito linda. Perfeito. Então, assim, eu me libertei ele. E a gente precisa ter essa noção em relações de amizade, com os parentais, com os filhos. Então, liberta. Né? E às vezes, quando a gente vê que essa relação é extremamente tóxica, toda distância elegante é fundamental. Exatamente. Você não precisa romper com tudo, mas você pode manter essa distância elegante. Sim. Não é? A sua bateria social, ela tem que estar muito bem colocada para você estabelecer essas relações. Então, essa distância elegante das relações tóxicas, elas são fundamentais. Exatamente. E isso a gente precisa ensinar para os nossos filhos desde pequeno. Porque quantas mães narcisistas acabam envolvendo a criança dentro daquele processo, quantos pais acabam envolvendo, às vezes nem são pais narcisistas, mas que não têm o recurso, acabam envolvendo. Então, a gente poder entender que as relações tóxicas não precisam ser vivenciadas o tempo todo, que toda distância elegante é fundamental, aquela mão que acolhe, aquela mesma mão que pode dizer não, e o fator, o problema, a situação, é sempre a mesma, né? Sim. Eu acho isso muito importante para a gente trazer, mesmo porque, Karina, a gente vê isso no consultório, né? As pessoas insistindo num processo que aquilo não faz mais sentido, mas insiste porque tem o medo da perda. Sim. Às vezes viver próximo se torna ruim, mas ao mesmo tempo a coragem para dizer esse não é grande, porque não aprendeu. E o que inclusive a criança, às vezes ela entra nesse desajuste, né, emocional, porque ela entende. Então, eu estou falando lá da infância, mas a gente cresceu com isso, então o adulto também compreende, também tem esse entendimento.
o não, ele parece eterno. Ele pode ser eterno, sim, mas não necessariamente sempre ele vai ser eterno. O não pode ser uma pausa. O não, se eu falo para o meu filho, você não vai tomar café nessa caneca porque eu falei que não pode tomar. Enfim, falou um não. A criança acha que ela nunca mais vai poder. E aquilo gera uma sensação de perda. Se ela não teve um apego seguro nas primeiras fases de vida dela, acabou. Então, precisa também deixar alinhado. Olha, filho, não, olha, agora não pode. Vamos imaginar o castigo, né? Você vai ficar sem seu tablet, sem seu brinquedo até tal dia. Mostra no calendário. É até aqui. Então, Hoje dependendo do não, você precisa mostrar, porque quando a gente diz o não numa escola, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. A criança, ela acha que ela nunca mais. Então, ela não está preparada emocionalmente para o nunca, né? Então, a gente precisa mostrar, olha, até aqui você não vai poder, são os limites. E para a gente, se adulto já é difícil a gente entender o limite, imagina para a criança que ela não tem noção disso. E isso eu vou até em outro ponto, né? A criança, ela vive o presente. Ela não vive, ela vive o presente. Então, eu atendi uma mãe que ela dizia assim, eu chegava cansada e aí eu tinha que fazer lição de casa com ele e ele não queria entender que ele precisava fazer a lição de casa porque estudar faria bem para o futuro dele, seria bem entendido, ele poderia ser um profissional. Eu falei assim, sabe o que ele está escutando de você, blá, 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 blá. Porque o futuro para ele, o que ele tem de mais próximo do futuro é o carrinho que está ali, que ele vai... É aquilo. O futuro é algo, principalmente quando você traz um contexto de ser alguém, de trabalho, isso... Não existe o alcance para isso, né? Ele não tem nem um senso crítico ainda formado. Então, você está falando, está batendo no coração. Eu costumo falar, ele está batendo no coração e só está agitando o coraçãozinho dele aqui, ó. Agitando, ele não tipo consegue assim, o que será que é esse futuro? O que será? Assim, você já gera uma ansiedade. Assim, isso é um negócio futuro. Preparar-se só para futuro já gera uma ansiedade. Você não sabe, o futuro não está pronto para você. É um processo em olhar o agora, filho. Se hoje, olha, se fizer essa tarefa, você vai ter o conhecimento. É importante você saber disso. Isso. Olha que bacana o que você aprendeu hoje. Exato. Né? Você mudar essa relação, eu brinco, né, com as crianças. Vamos ser curiosas para saber se essa palavra... Que significado que ela vai ter? O que ela tem? Onde você pode usar essa palavra um dia? Exatamente, é a curiosidade. Um dia não, né? História, eu falo, né? Você falou que tem a formação, né? Eu lembro que na minha 5ª série eu odiava história. Mas era o conteúdo ou era a relação que eu tinha com o professor? Porque eu sou apaixonada por história. E aquilo me distanciou da história. Hoje eu sou uma que sou extremamente curiosa, né? E faz parte do nosso desenvolvimento profissional. Sem dúvida. Né? E aí hoje, o que eu percebo, as crianças têm muita dificuldade com história e geografia. Aí eu pego e olho e falo assim, vamos ser curiosos? Vamos saber o que eles aprontaram, hein? Para isso acontecer. Exato. Muda. E ainda mais se você lida com criança. Agora vamos falando dessa questão do não, né? Como que essa situação para crianças que têm o TDAH, adultos com TDAH, altas habilidades. Eu tenho alguns pacientes com altas habilidades, então existe uma rigidez muito forte, rigidez cognitiva, né? Então, dependendo, eles vão dizer não, e eles não conseguiram fazer esse processo de parar e analisar porque não é não. Então, também há algo para ser trabalhado e entender o porquê que está fazendo sentido. Aí é onde entra a nossa psicanálise, que é entender o que está por trás desse não tão rígido, tão rigoroso, e por que eles também dizem tanto sim. Uma pessoa, tanto os pais quanto as crianças, né? Essa questão do sim demasiado. Quem tem altas habilidades e o TDAH... naturalmente fica com aquela sensação que ele precisa pertencer a um grupo, porque ele acha que tem alguma coisa estranha com ele. E ele vai começando a pegar daqui, deixa que eu faço isso, e ele entra em exaustão. Exatamente. Então, a gente estava falando aqui de pessoas que eram típicas. E quem são os atípicos?
Que tem algum Olha, tipo de transtorno. Pois É mais difícil ainda. difícil, muito mais difícil. A gente trabalha bastante na clínica com autistas, né? Uhum. E a rigidez é muito grande. É. E eles sofrem. Demais. Porque, É muito assim, sofrido. Gente, é um outro caminhar. Sim. Isso é um papo para 500 horas de É. podcast, viu? Porque você percebe a necessidade Sim. de estar né, dentro de um grupo, pertencer, esse pertencimento é forte, ao mesmo tempo a dificuldade de estabelecer a relação social. Sim. São várias questões. E, ao mesmo tempo, o que eu vejo, né, principalmente com as pessoas com altas habilidades, é que, assim, todo mundo espera dela que ela tem altas habilidades em tudo. O gênio da matemática, você cria no imaginário ela acha coletivo. Também que tem que ter, né? Ela acha. Por isso a dificuldade. Porque a hora que ela tem que falar, não, mas isso aqui eu não sei, mas a primeira fala é, como você não sabe? Você não tem altas habilidades? Exatamente. Bom, mas altas habilidades, gente, ela está envolvendo muitos fatores. Coisas. Ela pode ser na comunicação, ela pode ser na matemática, mas ela pode não ser, né, na arte. Então, as pessoas criam uma expectativa. Sim. E para quem tem altas habilidades, falar eu não sei, é um desespero. Uhum. E mesmo porque, não é, Karina, a gente hoje não tem ainda... Nós estudamos sobre, mas a gente não tem ainda grupos que são, de fato, envolvidos em conhecer, estudar, perceber. Até o diagnóstico para altas habilidades tem sido difícil, né? Exatamente, da gente conseguir. É bem difícil. É muito difícil. E o TDAH ainda... Eu tenho até uma outra questão com o TDAH, tá? Sim. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com você fechar o diagnóstico de TDAH. O TEA, inclusive. Então, a gente tem muito... Hoje, tem muitas coisas. Quem estuda neurociência sabe que o cérebro humano, ele está abrindo, olha, sérias questões em relação à neurodivergência, né, às atipias. Então, vamos tomar cuidado de já fechar um diagnóstico com TDAH. Porque você está colocando um rótulo na Exatamente. pessoa. E é difícil. Vamos pensar, o borderline hoje ele é extremamente confundido com o transtorno afetivo bipolar. Exatamente. E aí as pessoas tratam o borderline como transtorno afetivo bipolar, mas não é. E até descobrir, nós já tivemos uma... Mesma coisa quando a gente está ali trabalhando com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou com o TEA, né? com o espectro, as pessoas que estão no espectro autista. Veja, você já fechar um diagnóstico sem você ter a certeza, para uma criança, 3 meses é um tempão. Nós não temos que ser refém, claro, de diagnóstico. Eu vou ser muito honesta. Eu não sou refém de diagnóstico. Exatamente. Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer naquele processo. Exatamente. Mas é olhar para o indivíduo. É o olhar para o indivíduo. Porque eu estou vendo, assim, uma facilidade tão grande em tratar. Não, isso aqui é TDAH. Não, imagina, isso é TEA. Não. Viu? Calma lá, né? Porque falam também, né? O movimento pode estereotipado. Não ser, nessa hora mas o movimento estereotipado todos nós temos. Imagina, eu fico aqui assim, ó. o tempo todo, né? Então, eu tenho alguns movimentos. Eu não aguento, assim, estou sempre olhando minha orelha para ver se o brinco está virado, se não... É um olhar, precisa, né, ter... A gente precisa ter cuidado. Por exemplo, no consultório já chegaram, né, alguns pacientes laudados e... É importante eu ter as informações que foram pré-estabelecidas, mas quando a criança ela chega no meu consultório, ou qualquer paciente que seja, ele é único. E o que ele apresentar para mim, através do meu olhar psicanalítico, dentro das minhas abordagens, eu vou fazer todo o direcionamento. As famílias que me procuram sabem da forma como eu trabalho. E se, de repente, aquilo ali não está gerando algo que seja específico, aí é onde eu preciso entrar com o não, falar, família, olha só, eu posso ir até aqui. Daqui é a nossa ética. Até aqui eu posso ir, daqui não dá. Não dá mais. Né? E, então, assim, eu olho o paciente no seu indivíduo. Ele tem um diagnóstico, ok, mas é através, sabe... Ele está aqui. O que está atrás desse diagnóstico?
Quando você olha alguns transtornos de fala, você vai identificar, peraí, mas qual é a origem disso aqui? Eu não sei se você conhece a doutora... Ai, chutei. Desculpa. Não sei se você conhece a doutora Rovelli. Ai, ela esteve aqui no podcast, a oftalmologista. Não. Bom, enfim, já vou... A Renata Rovelli. Ela trouxe uma questão interessante. Ela atendia uma criança diagnosticada com TEA. E o que a criança tinha era um problema ocular. Ela não via. Então, ela não estabelece contato visual. É porque ela não está te vendo. Ela não... Enfim, quando ela fez todo o processo, ela percebeu que não era uma questão de TEA. Igual era de uma escola, visão. né? Uma escola, a gente começou a fazer um processo, né, em conjunto e foi muito bacana. Eles fizeram essa parceria muito bacana, eles foram trazendo, né, as percepções e eles trouxeram para mim assim, Karina, a gente percebe que ela não nos olha e ela não olha para os nossos olhos, ela sempre tem um olhar mais baixo, né? E aí ela tem alguns comportamentos, tá? Eu falei, ok. Aí a criança veio por indicação dessa escola, né? A família trouxe. Quando chegou lá, eu vi que ela não olhava no meu olho. Ela ficava olhando para minha boca. Ela estava com problema de audição. De audição. Então, o que ela ficava? Ela ficava focada na sua boca para entender. E quando ela estava dentro dos colegas, ela não estava ouvindo o que estava acontecendo. Então, o que ela fez? Ela se fechou. Então, era uma menina que ela não socializava com os outros, porque ela não entendia. Se a pessoa não estava de frente, ela olhando para a boca, ela não compreendia. É por isso que a gente trabalha de frente, né? Exatamente. Quando a gente... Isso não tem o que fazer. Você... uma coisa que eu vejo bastante em algumas escolas, que põe a T do lado. Assim, não. Tem que ficar de frente. É de frente que você percebe. Voltando ao não, que nós já demos uma volta no mundo, vamos trazer o não para o nosso espaço. Sabe, a gente está falando muito sobre todos esses aspectos, como é que a gente pode falar para esses pais, como é que a gente pode contribuir, né, para que eles tenham essa segurança emocional de falar o não, isso é fundamental. Mesmo porque, Karina, agora eu vou entrar num outro tema, porque às vezes quando a gente vai omitindo esse não da vida dessa criança, a gente vai fazendo com que os papéis se invertam, né? Sim. Quem passa a mandar na casa é a criança. E isso é muito perigoso. Porque a criança, ela é o egocêntrico, ela já aprende o não. A primeira coisinha que a gente estava falando, né? Do dedinho. Do dedinho. Ela é egocêntrica mesmo. E se você dá a ela o poder de decidir tudo... Gente, também não podemos ser radical. Eu não quero que ela escolha a roupa. Eu sinto muito, mas ela vai ter esse direito. Porque a primeira coisa que a gente... Criança é um ser de desejo, gente. É um ser de desejo. A criança, quando nasce, ela escolhe o seio que ela quer mamar. É um ser de desejo, gente. Sim. Nasce com o desejo. E agora, escolher a roupa é tão importante assim? Não, esta você não usará. Eu tenho um problema com essas... Não sei se é uma coisa de infância. Olha, geralmente sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma... Estou pensando se está relacionado a mim. Mas a gente... Mas algum processo de vida, a gente sempre de leva, algum né? lugar, de algum lugar. Mas a gente tem que pensar exatamente isso. O não, ele tem que ser oferecido, sim, no momento certo, na hora certa, para a pessoa certa, da forma certa. Exato. Para que a gente não inverta esses papéis, né? Exatamente. Você sabe que num processo de terapia familiar, tinha toda essa dinâmica. Os pais falaram assim para mim, quando eles me procuraram. Eles foram sem a criança. E era o tratamento, era para fazer o acompanhamento só da criança, mas sempre tem esse encontro inicial com os pais. Claro, né? A anamnese é fundamental, gente. Exatamente. Não adianta você entrar lá e falar assim, eu queria... Não, sem uma anamnese a gente não tem. A gente precisa, né, ter esse conhecimento. E aí eles falaram para mim assim, eles sentaram no sofazinho e falaram assim, no salve da nossa filha. Eu confesso, gente, eu fiquei até com um pouco de medo de atendê-la. Eu falei, meu Deus, se os dois juntos, né, tá difícil, né? E aí eles foram falando para mim um pouco sobre, né?
E realmente ali tinha invertido esses papéis. E eu falei assim, então eu vou pedir para que vocês venham juntos na próxima consulta. Todo mundo. E aí, dentro ali do processo, eles estavam conversando comigo e a criança fazendo e acontecendo na sala. E eu fui deixando, né? Eu fui deixando, até porque é um fato observável, né? E aí foi indo, porque eu gosto muito das expressões das crianças, Claro, né? né? E eu também gosto de observar. E foi indo, e eu fui vendo a dinâmica. Do pai, o pai aceitava e a mãe não. Então, ali já o conflito tinha, já vai já tinha o surgindo. conflito. E aí, para você ver que a criança não estava acatando, porque eu não sei se é assim, se é não, né? Aí eu falei para o pai, pai, posso te pedir um favor? Você poderia pegar ela e colocar aqui em cima de você? E fica ali na região da porta. Fica ali só um pouquinho enquanto eu converso com a mãe. Fica com ela aqui em cima, né? E era uma menininha bem gordinha, assim, né? E ele ficou. Eu falei, eu vou pedir para vocês ficarem ali, ó. Vamos aí, ó, 5 minutinhos. Fica ali com ela. E fiquei conversando com a mãe. Aí ele pegou, a gente já pode sentar? Eu falei, não, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí eu falei para ele que só quando eu falasse que ele poderia, né, descer a criança e tava lá. Aí ele pegou, aí eu falei, né, agora pode sentar, né? E eu falei, você consegue compreender por que eu pedi para você fazer esse movimento? Ele, não. A criança estava adorando, né? Tava lá pulando as costas. Eu falei, porque é exatamente isso que ela está fazendo com vocês. Ela está pulando nas costas de vocês. É pesado? Dói? Então vamos lá. Você está sendo permissivo. A mãe está sendo mais autoritária. E a criança está numa bagunça mental Exatamente. completa. Então, vamos analisar. Quem está ficando com esse peso? Quem é que está ficando mais com a criança? Quem é que está dizendo mais não para a criança? É a mãe. Então, aqui você sentiu o peso físico. A mãe está sentindo o mental. Porque quando você diz sim para tudo, é muito leve. Mas eu queria que você sentisse um pouquinho do que é você dizer o não, porque você não queria estar com ela aqui. Mas eu deixei você ficar. Ficou e aí sentiu. ele parou, olhou, eu falei assim, então imagina o peso mental dessa mãe. E a criança, ela precisa disso para a vida. Isso é amor, né? Aí nós entramos no processo depois terapêutico, você precisa ver a relação hoje que eles têm. Esse pai, ele passou a entrar mais nessa dinâmica. É isso que é o importante, a gente entender qual é a função do pai nessa relação. O pai é aquele que estabelece os limites, traz a regra. E ali estava invertido. Exato. Então, e a criança espera isso do pai. Né? A psicanálise deixa isso muito claro. O pai é aquele que traz o limite, traz a regra. Não é? É aquele que vai ser determinante nesse processo do cuidado também. A mãe é aquela que vai validar essa regra. Sim. Com afeto. Com afeto, né? Vai dar ali, ó, olhar se não está sendo abusivo demais. Isso. Mas nunca na frente, não dá pra gente pegar e desmerecer a ação de nenhum dos dois. Conversa de lado, vem aqui, vamos estabelecer. Não na frente. É aprendizado. É aprendizado. O casal está em aprendizado. E até para a criança, se a gente perder a nossa sabedoria ali, né? Porque vai acontecer, né? Como nós estamos falando, mesmo sendo profissionais, isso acontece. Vai acontecer. É olhar para a criança, para o adolescente, ou até mesmo para o marido ou para a esposa e olhar e falar assim, ó, eu não agi corretamente. Exato. Independente, o que aconteceu aqui não foi legal. Mas eu não deveria ter falado ou feito isso. Exatamente. Não aceite isso de ninguém, inclusive de mim. Porque esse movimento não foi sobre você, foi sobre mim. Exatamente. E isso eu já fiz em casa. O meu enteado está de prova. Eu já falei assim, Gui, isso não é sobre você, é sobre mim. Isso é uma dor minha. Exatamente. Então, sou eu que estou trazendo. Exatamente, porque senão a gente está levando para eles. E ele leva. E leva junto. São essas Exato. etiquetas que eu costumo falar. Sabe post-it? Uhum. Você vai colocando esses post-its de tudo. Sim. De tudo. Seja da fala, seja da ação. Esse post-it vai indo para o seu corpo. E ali você está ensinando. Você ensina a criança, inclusive, a dizer não. Você vai ensinar que ele pode errar. E que se ele errar,
ele pode sim ir lá e dizer um sim para o comportamento dele, a autorresponsabilização, que se ele falar um sim está sendo responsável, se ele está falando um não, é um ato responsável também, porque o não, ele também, sempre o não vai ter uma consequência. Sem dúvida. Né? Sendo Sem positiva dúvida. ou negativa. Mas se aquilo gerou algo negativo, vai ser um aprendizado. A vida nos ensina. Exatamente. Né? Ninguém Então, a gente está em ileso. constante. E muitas vezes esse não que os pais estão dando de forma saudável está desenvolvendo uma criança mais saudável. Exato. E um adulto saudável. É a mensagem de que eu estou aqui, eu estou cuidando de você. É amor. Não sou dona da verdade, mas eu estou cuidando. Ponto. E esse cuidado é fundamental, né? Você sabe que na minha adolescência, se eu quisesse sair para brincar com alguma amiga, eu podia. Não havia uma restrição. Eu não tinha. A minha mãe, ela não colocava assim uma determinada regra. Pelo menos eu não lembro. Minha mãe, até ela fala que eu nunca dei problema. Eu era assim, a minha criação nesse sentido foi muito liberal, né? E eu lembro que eu não me sentia amada pela minha mãe. Eu não me sentia vista. Enquanto uma amiga minha, ela só podia sair para brincar comigo depois que ela lavasse a louça, depois que ela limpasse a casa, depois que ela fizesse alguma coisa com o irmão. E eu não me sentia vista pela minha mãe, não me sentia amada. Exatamente isso. E aí um dia eu levei, depois adulta, né? Falei, mãe, dentro dos meus processos, que eu passei pela análise, até para minha formação como psicanalista, eu passei por um processo de análise, né? Para ter a alta e dizer assim, agora você tem saúde mental. para. E aí eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, a senhora não fazia isso comigo. Ela olhou, filha, mas você nunca me deu trabalho. Eu confiava em você. Mas não é essa a questão. Mas a gente fica com essa falta. A gente tem a sensação, a gente não tem essa sensação de que eu confiava em você. A gente tem a sensação de que eu não ligava para você. Exatamente, eu não era vista. E era a sensação que eu tinha. Exato. Isso é muito claro, é muito evidente. Gente, a gente tem que encerrar, não estou acreditando. Tá Olha o nosso reloginho ali, ó. Tá tão gostoso, tá bom, né? Um papo bom, papo bacana, tô amando. Para encerrar, eu queria só trazer quando a gente vai falando de inversão de papéis, né? Gravem isso, porque é fundamental. Quando você tem a princesinha na casa, o reizinho na casa, o autoritário na casa, alguém vai ter que ser o servo. E se os seus filhos são os príncipes, as princesas, as rainhas, você vai ser o servo. Você vai estar ali para servi-los. E você acaba passando a mensagem de que todo mundo está ali para servi-los. Então, você poder trazer as regras, os limites, porque isso é bom, isso é saudável, gente. Né? Eu acho que um dos maiores desafios dos pais é conseguir estabelecer esse não de forma coerente. O não é só uma palavrinha de 3 letras, não. O não, ele é carregado de tanta coisa, culpa, medo, frustração, enfim, para os dois lados. Para os pais e para os filhos. Mas ele é essencial para a formação de adolescentes e adultos saudáveis, que possam olhar para o mundo de forma amorosa, respeitosa. Não é mesmo, Karina? Sim. E se sentir pertencente, né? E entender que é preciso, sim, falar o não para muitas coisas e também que precisa entender os nãos que vai receber na vida. Exatamente. Porque é parte do nosso processo. Gente, eu amei esse papo. Eu adorei. Eu acho que Karina, vamos ter que voltar com outros papos, com outros temas. Porque eu acho que, olha... Deu match. Gente, deu match. Desde o primeiro momento ali. E foi difícil para ter esse encontro, mas conseguimos, né? Foi. Muito bom. Karina, onde as pessoas podem encontrar você? Pode encontrar pelo meu telefone. Pode passar. Tá bom. 19991705331. Você atende online? Atendo online, presencial. Eu atendo lá no condomínio Office Premium, atrás ali do Parque Mall, né, na Torre Business. Nós estamos falando no contexto de Indaiatuba, tá? Isso. Mas
para as pessoas que estão ouvindo o podcast, que não são aqui, né, da região, porque eu tenho bastante gente de Portugal, tem bastante gente. É legal a gente entender, né, ter esse contato. Sim. E o WhatsApp é esse, É e esse o Instagram. mesmo. O Instagram é @C de Carina, C de casa, melhor falando, né? C de casa, desenvolvendo. Então, cdesenvolvendo, se for o e-mail também, né? cdesenvolvendo@gmail.com. E se for a página lá do Instagram, @cdesenvolvendo. E também tem um outro que é né? _Carina Dreilish. É difícil, gente. Ai, gente, mas é Dreilish na escrita. Eu tive problemas para gravar esse nome, para falar o nome dela. Aliás, eu tenho para todos, então não se sinta preterida. Porque... Gente, eu sou a Esther Sartori, psicanalista, psicopedagoga. Eu tô aqui no Preocupações de Mãe. Toda sexta-feira eu gravo, toda quarta-feira ou toda sexta tem um episódio novo para ser assistido. Só coisa boa, só conteúdo bacana. E aqui tô no podcast, aqui no YouTube, Preocupações de Mãe, mas no Instagram pode me encontrar no @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha, facinho, tá bom? Vem ouvir, tenho certeza que você vai ajudar muitas famílias. Sabe por quê? Porque mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Adorei a presença da Carina. Obrigada, amei. Adorei o papo. Vale a pena. Esse canal, ó, é 10.